Agora pode, chegando na área, hoje a gente vai falar com uma mulher forte, uma mulher que vem se destacando nos últimos anos, né, Camila? Que a gente acompanha, não é de agora, desde outrora. É que agora pode falar de tudo, agora mas pode. Antes era diferente. A gente vai falar, inclusive, sobre o início dela, da nossa convidada, na vida pública, porque não começou como parlamentar, não começou na vereança, né? A gente tá falando de uma vereadora. É, uma vereadora, já entregamos, né? Mas assim, o bacana é que a gente foi acompanhando essa trajetória dela, admirando por um outro aspecto e percebendo que é uma mulherona da, né? É verdade. Vou falar isso, senão o William vai falar. Vai fazer o fim. Você pode falar assim, é uma mulherão da porra. Pode? Agora pode? Ai, Pode. adoro quando eu sou liberada. Agora pode. Qualquer coisa o William só coloca lá o sinal sonoro. Sim, de leve. De leve, né? Mas a gente tá falando de uma pessoa que começou na vida pública de uma outra forma, teve que caminhar por caminhos aí tortuosos, ainda provavelmente, ela vai nos contar detalhes. Vai nos contar detalhes sobre isso e também da sua vida particular. Como é que evoluiu, né, dessa figura pública que trabalhava lá com internet, nos primórdios. Com outra fase, né? No entretenimento, nos ajudava de uma outra forma. Exatamente. E aí partir para a vida pública na política. Nossa convidada de hoje é a vereadora por Cuiabá, Maísa Leão. Seja bem-vinda. Obrigada, viu, por ter aceito o nosso convite, vereadora. Adorei! Agora a gente pode falar de tudo. Pode, agora pode. Muito obrigada a vocês dois, que eu sou fã, Camila e Marina, que eu já, sempre que escutei vocês, aquela sensação de estar escutando duas amigas, e aí você fica ali, deve ter muita gente que para, sabe, estaciona, não sobe em casa, que fica lá no celular e ali se diverte, porque vocês duas meio que nos representam nas perguntas que a gente quer fazer, nas coisas que a gente às vezes não tem oportunidade de comunicar, então eu estou amando estar aqui. Que bom. E agora pode falar até palavrão, você viu que pode. Mas é que a Maísa Leão fala palavrão. Não, ela é fina. Não falo. Gente, eu sou julgada por isso. Por não falar palavrão. Por não falar palavrão. Já tô julgando. Ela é muito fina, Camila. Não fala. Ia ser muito engraçado, porque não, e eu falo aquelas coisas, sabe aquelas substituições ridículas? Tipo, meleca. Não, fala. Caramba, meu caramba, assim, caramba, sabe? Eu acho que eu tô falando aquele outro. Cará não vai. Não vai. O que mais? A gente também, né? Meleca. Coisas assim. Ai, que chato. Ai, que droga. Nem um merda. Droga. Merda? Não, porcaria. Caraca, sai. Caraca. Seu bobo. Tipo isso. Seu bobo. Imagina, Elder, seu bobo. E aí muita gente fala, se libera. Mas é que essa sou eu, gente. Eu sou braba, mas eu não falo nada. É fina, é brava, mas é classuda, minha gente. Culpa de papai e mamãe. Nós não podemos dizer a mesma coisa. Olha, mas não deu certo, tá? Porque meu marido fala, meus filhos falam, só eu que sou É mesmo? Os filhos reproduzem. Eu olho e falo, gente, quando que foi liberado o palavrão aqui? Papai fala. Às vezes meus filhos, a Olivia, né, que o Pedro ainda não fala, mas a Olivia fala. Aí esses dias ela falou merda. Ela falou, essa merda, eu olhei e falei, que isso? O que aconteceu? Como é que... Ela, mas vocês falam. E de fato, né, a gente fala, aí não dá pra falar. Não, e às vezes a gente esquece que eles estão no carro, você tá mandando o áudio e de repente solta-se uma sequência, tipo o Big Brother. E aí você olha no retrovisor, a criança tá lá viajando, mas ele tá observando. Assimilando tudo, Sim. né? E o João, quando ele entrou na adolescência, foi como assim, agora estou liberado. Sim. Aí eu fico só olhando pra ele, e quando tá só eu, ele fala, desculpa, mãe. Desculpa. Ele é todo respeitoso. Todo sim. Ele é formal. Ele é, super. Agora, quando tá ele e o pai... Aí ele liberado. Quantos anos o João tá? 14. 14 anos já? Você maior já é sogra? que eu. Não sou sogra, ele fala que ele é arromante. Arromante? É uma nova categoria. É uma nova categoria. Ele fala assim, eu só tenho amizades, eu sou arromântico. E aí antes ele falava que ele era criança. Agora ele já fala assim, eu ainda não estou preparado. Entendo. Então, ele não quer esse tipo de sentimento. Agora não. E já teve várias meninas assim, ai, me apaixonei, não sei o que ele. Mas a gente é só amigo. Gente! Eu amo meu filho, fala direitinho. João definitivamente não é um emocionado. Não, nem um pouco. Você é se emocionado? Eu sou romântica.
Tem cara, né? Ciumenta. Sei. Ciumenta, mas segura. Sabe aquela ciumenta super segura? Fala assim, se ele me perder, coitado. Exato. Ele que vai perder. Azar dele, ele que vai perder, mas sou ciumenta. Eu costumo falar isso, eu falo, não sou ciumenta, eu sou foda. Foda. Outro palavrão. A gente vai colocar Ai, vários. o meu... O sinônimo essa- tá foda. Faço top. Aí, ó. Gente, não tá. Essa palavra não tem nem como ser substituída, vereadora. Não dá, né? Não tem como. A gente tá aqui falando de Maísa como vereadora, né? Nos referindo a ela como Vamos vereadora. voltar lá atrás. Mas voltar lá vamos atrás. começar lá do início, quando eu já a seguia no Mala com Rodinhas, eu acompanhava tudo, né, no blog, falando de moda, falando de comportamento, e foi aí que Quando a você gente começou. descobriu a internet na nossa quando vida. era- Quando a internet era Era mato. mato, né? Foi aí que você chegou desbravando. Conta pra gente como é que foi esse início. Olha, a primeira vez que eu fiz o que pode se chamar hoje de marketing digital foi no Orkut, vocês são do Sim, com sim. certeza, das comunidades. Eu tinha uma loja e eu fiz álbum, sabe? A gente fazia aqueles álbuns Sim. do Orkut, eu fazia álbum de novidades. E as pessoas já falavam assim, eu quero esse, reserva esse pra mim. Então, só que naquela época o termo marketing digital não existia, né? E eu usei o Orkut pra vender e aquilo me despertou uma coisa muito legal. Quando começaram os blogs, eu resolvi fazer meu blog de viagens, não pensava em monetizar, não pensava na profissão blogueira, porque não tinha. Não tinha, na não. verdade. Exatamente. O Orkut migrou pro blog. Migrei né? pro As blog. blogueiras. Exatamente. Realmente foi esse o caminho, né? E aí, o que eu fiz? Eu fiz o blog de viagens porque as pessoas me procuravam muito assim, me dá dica de São Paulo, Mas me nesse dá meio dica do tempo, Rio. você estava como E eu com a empresária. empresária, formada em moda, fazendo algo que eu amava e que eu achava que eu ia fazer pro resto da vida. Porque ali na loja eu conseguia fazer tudo que a minha faculdade de moda me ensinou na prática e realmente sempre gostei muito da moda. Então eu estava lá na loja, a loja já tinha alguns anos de mercado, fiz o blog como um hobby para falar das viagens, porque eu, pragmática, organizada, taurina, com ascendente em Capricórnio, Ixi, quando alguém pedia uma dica de algum Já lugar, tinha pronto. eu ia pro Word digitar você fazia um um relatório. relatório com endereços, com tudo. Eu falei, bom, já que eu faço isso, deixa eu colocar na internet, que daí eu mando o link. Então foi assim que Maravilhosa. nasceu o blog Mala com Rodinha. Não tem mais tempo pra isso, né? Senão já ia pedir umas dicas. Né? E você sabe que se vocês acessarem o blog, ele tá lá, porque eu não tenho coragem de deletar ele, que ele é tão lindo. Tem dicas super legais de vários Que são lugares atemporais. que são Que atemporais. ainda dá pra gente Eu dava pesquisar. muita dica assim de como não cair em furada, de pontos turísticos que vale a pena visitar e pontos turísticos que não vale a pena. Então essas são coisas, você vai pro Rio, você vai pra Paris, não muda. Você vai visitar isso, então tá lá, bonitinho. E o blog, como uma coisa muito intuitiva, muito do que era natural pra mim, ele foi ficando cada vez mais acessado. E eu me lembro assim, em 6 meses ele atingiu a marca de 100 mil acessos. E quando ele atingiu 100 mil acessos mensais, começaram a me procurar. Eu quero anunciar com você. E eu falava, gente, anunciar? Como é que eu vou fazer Como é isso? isso? E daí eu lembro que eu coloquei no Google em inglês, porque a gente não tinha referências no Brasil ainda. Naquela época, Tássia Naves, Nath Voz, essas blogueiras, Camila Coutinho, elas estavam surgindo Sim. também. Também não era uma profissão, né? Nem pra elas. Não era nem pra ela, eram as It Girls, né? E não era o nosso conceito aqui de Cuiabá. Eu sempre fui muito regional. Eu sempre tive um foco, assim, eu já era casada, eu já tinha empresa, então eu não queria morar em São Paulo, no Rio, eu não queria ser internacional. Esse era um desejo de Você permanecer dava pra aqui. atuar aqui mesmo, Exatamente. regionalmente. Então, o que eu fui fazer? Eu estudei o modelo de negócios americano, de quem já era profissional, abri um CNPJ logo de cara e comecei o primeiro cliente com contato. Certinho. Tudo certinho. E daí foi ficando tão bom que a loja ficou em segundo plano. Eu vendi a loja para uma das minhas principais clientes. A loja existe até hoje, né? Essa cliente comprou e tocou o negócio pra frente e eu fui viver de blog. Olha, e viveu de blog até então. Vivi de blog até então e muita gente fala assim, né? Eu vejo até os próprios vereadores, tem gente que olha de fora, né? Minha filha mora em São Paulo hoje, né? Até um amiguinho falou isso pra ela, falou, você mora em São Paulo porque sua mãe agora é vereadora, ganha bem. Eu ganhava muito mais como blogueira, muito mais. E vivi durante 14 anos sendo blogueira, sustentando minha família, comprando os meus sonhos, paguei meu mestrado, tudo isso com o blog, sempre com muita organização. Muito, né? E o mestrado já foi nessa área do marketing digital? Já foi se especializando nisso. Aí né? sua moda foi ficando um pouco lá pra trás? Ficou.
é engraçado, eu tinha uma paixão enorme, tenho ainda, eu acho que o mercado de moda, ele é muito subestimado, né, como algo fútil. E se a gente parar menosprezado, né? E se a gente parar para olhar o que ele gera de emprego, renda e de autoestima, porque muitas mulheres encontram na moda, na maquiagem, nessa coisa do cabelo, a sua própria identidade. Então é uma expressão, né? A moda dos geeks, a moda dos nerds, a moda das patricinhas, que agora são valentinas, né? Não tô por fora. Enzos e valentinas. Na nossa época, Mauricinho e Patricinha. Sim. É que nem existem mais Maurício. É verdade, por causa dos nomes. Entendeu? Eu acho que Maurícios novos não existem mais. Inclusive, Valentina. Eu achei tão legal. É a segunda coisa que a gente aprende. Nossa, a gente tá aprendendo muita coisa nova. Eu adoro esse podcast. Eu adoro esse podcast, que a gente aprende muita coisa. É muito bom. E daí a moda, assim, ela continuou, né? Eu tenho um apego, assim, um carinho, porque eu conheci os bastidores também da moda. Eu conheci o que é você fazer a concepção de uma coleção, você estudar mercado. Não é brincadeira de criança. Mas quando eu fui para o marketing digital, foi muito assim, tudo que eu apliquei de forma orgânica, deu certo. Eu fui para o Instagram, comecei a crescer no Instagram, criei ali uma profissão, consegui fazer com que os meus clientes monetizassem mais, não só com o meu trabalho de blogueira, mas com o trabalho de educadora digital, e eu quis formalizar isso com um estudo mais aprofundado, porque eu sempre fui bem nerdzinha, e falei, agora é a hora. E eu, na verdade, persegui a Marta Gabriel, que é uma das maiores autoras na área de marketing digital. Eu vi que ela dava aula na PUC, São Paulo, e fui para esse mestrado, que era um mestrado na área de tecnologia da inteligência e design digital, e o meu estudo foi justamente a inteligência artificial no marketing, qual que é a interferência da inteligência artificial no marketing. Então essa foram 2 anos muito intensos. Ou seja, isso lá atrás, não é? Em 2019. Eu fiz a minha qualificação no final de 2020 e aí consegui ter o título em 2021. E hoje a inteligência artificial é tudo, né? Sim, tá aplicada, inclusive, na área em que você está atuando. Exatamente. Hoje, né? Assim, digitalmente falando. Eu já fiz um curso, eu não lembro se não foi um curso, foi uma palestra, se eu não me engano. Você fez comigo? Eu fiz alguns anos atrás, estava na TV ainda e queria entender um pouco mais sobre esse universo, que também estava começando. Até hoje eu não sou uma pessoa tão focada nesse ponto. Mas as suas redes são ótimas. Eu não sou tão focada, mas deveria ser mais, porque realmente é onde a gente expõe o nosso trabalho, né? Sim. Seja você jornalista, apresentadora, doceira, costureira, enfim, é impressionante como a rede social um negócio criou outra realidade. É um negócio que não tem volta. Sabe o que é bacana? Ela é democrática. É verdade. Porque ela é gratuita. Então quem que paga a conta? Os anunciantes, mas aí uma doceira, uma artesã, né, uma boleira, ela vai lá, ela filma o bolinho dela, ela posta a fumacinha subindo, pronto, ela vende. Ela não precisa pagar nada para estar ali. E eu sou muito fã dessas coisas que estão acessíveis para todo mundo, porque eu já conheci muita gente que transformou a vida em aprender a usar o Instagram. Então eu falo pra todo mundo, ó, quem não aprendeu, ou quem fala, rede social destrói vidas, ou que não sabe usar, está com preconceito, não foi ali olhar como uma ferramenta de trabalho, ou porque está usando de forma equivocada. Não está usando direito, não está fazendo direito, não né? Tá fazendo direito. E aí, dessa área do marketing digital, que pulo foi esse para a política? O que aconteceu? Qual foi o estalo que aconteceu para que se tornasse uma candidata? Então, eu sempre fui uma cidadã participativa, fui criada numa casa de pessoas muito politizadas. Meus pais são professores universitários, da UFMT, da Unic, foram sempre profissionais do SUS. Então, para mim, SUS era quintal de casa, sabe? A minha mãe ia trabalhar no postinho e eu ia fazer tarefa no postinho. Então, para mim, o SUS, a política pública, sempre foi algo muito debatido e vivido. Mas eu realmente nunca pensei em ser candidata. E em 2019, no meio do mestrado, eu recebi um convite para participar de um curso chamado Protagonize. E todo mundo começou a me mandar pessoas diferentes, sabe? Sua cara, vai fazer! E eu fui no final de semana participar e era justamente essa proposta. Se você é um protagonista da cidadania, venha ser aquele que está com a caneta, com o poder. E a provocação que mais me pegou foi quando eu sempre fui envolvida com projetos sociais, com voluntariado, quando me falaram assim, por melhor que seja o seu projeto social, ele vai atingir 1.000 pessoas, máximo, 10 mil pessoas,
Mas e 615 mil habitantes da sua cidade? E se você puder mudar a vida de 615 mil habitantes? É possível? Nunca tinha passado isso pela sua cabeça. Não. E eu achava aquela coisa bem assim, para ser político você tem que ter muita grana, para você fazer uma campanha com muitos milhões. Eu não estou disposta. Ou tem que ter o dom, né? Assim, tem muita gente que fala Sim. isso. Ah, esse nasceu pra ser político. E outra coisa, você tem que ser de família ou ter alguém, um padrinho. Sim, apadrinhado. Então eu não tinha padrinho, eu não tinha, minha família não é da política. Então, assim, não passava na minha cabeça. E pra piorar, a minha mãe, ela foi secretária de Estado de Saúde no governo do Blairo Maggi. E ela foi convidada para ser secretária pelo currículo. Então a minha mãe conheceu o Blairo, ele já estava eleito. E aí veio o convite, você quer ser secretária? Ela foi secretária por 7 meses, teve que sair por questões de saúde. E ela foi candidata a vereadora. E há 18 anos atrás. Eu não sabia dessa. Ela foi. E pra nós foi péssimo. A gente odiou a experiência. Porque naquela época não tinha redes sociais, era aquele corpo a corpo. E a gente foi pra uma campanha, sabe, com a cara limpa, sem saber de nada. E passamos muitos perrengues. A minha mãe, assim, se desgastou muito. Sabe, fez uma campanha muito bonita, mas, assim, foi atacada. Toda essa situação que a gente que conhece política sabe que acontece. E aí todo mundo em família falou, ó, nunca mais. Chegou, parou. Acabou, parou, nunca mais. Quando eu falei, eu cheguei com vergonha, assim, falei, gente... Eu imagino Tô pensando aqui num negócio. Aí minha irmã falou, endoidou de vez. Pirou. Você viu o que aconteceu aqui em casa? Pra que isso? Todo mundo, você ganha bem, seu blog tá ótimo, sua empresa tá bem. Respeitada, agora todo mundo vê como uma profissional e tal, e aí você... Meu marido olhou e falou, gente... Ele já sabia que a hora que colocou na cabeça já não tira mais. Seu Neo Touro, vai. Firme e forte. Bem determinado. Exatamente. E tocou meu coração e foi assim. E aí foi a campanha, foram as eleições de 2020. Tem só 4 anos que eu estou nessa área. E eu fui em 2020 com uma inocência, sabe? Que eu acho importante. Porque se eu soubesse o que era a política, talvez eu não tivesse entrado. Olha, toda vez, quando acontece uma eleição, a gente entrevista todos, de um modo geral, mas em especial a gente leva para conversar, a gente traz para conversar os de primeira viagem, né? Os vereadores, em especial os vereadores. Todos chegam assim. Nossa, senhor, olha, se fala muito lá em Casa dos Horrores. Não, nós vamos mudar. A gente consegue, a gente vai. Hoje, você está querendo para a reeleição, não acha que é possível ainda, mas percebeu que não dá aí para ir só com boas intenções. Na verdade, assim, é um jogo, né? Você tem que estar preparado, primeiro, para conversar com quem você não gosta, para conversar com quem você não acredita, com quem você não tem alinhamento. Não adianta você falar assim, eu vou chegar lá, meter o pé na porta, não vai meter o pé na porta. Você tem que dialogar, você precisa aprovar os seus projetos, você menos, tem sabe? que ceder. Então aquela coisa louca, assim, eu vou chegar e eu vou acontecer. Não, você não vai acontecer. Você vai aprender. Você tem que ter humildade, calçar a sanelinha da humildade e aprender, porque senão você não vai aprovar um projeto. Você vai ficar lá gritando. Em que momento Marisa Mel percebeu isso? Eita, cara. Olha, eu ia falar eita, cacete. Não pode. Ela não fala. Agora pode. Ela falou eita, caramba. Ela falou eita, que droga. A bem. Ai, gente, olha o bullying. Eita, que meleca. Que meleca. Onde ele me meteu? Sabe como foi? Apanhando muito. Na minha primeira oportunidade de mandato, que foi em 2021, que eu assumi por 60 dias. Ali, eu fui patrolada, massacrada, triturada. E eu cheguei... Por quem? A gente quer nomes, a gente quer situações, a gente quer sentir dó. Assim, fui silenciada, tive o microfone desligado. Quando fiz a CPI, descobrimos, né, que culminou na CPI dos medicamentos, no dia da fiscalização do CDMIC, no dia, eles vasculharam meu Instagram. E eu apaguei, claro, muitas fotos, arquivei, porque a profissão de blogueira com a profissão de vereadora é diferente. Então, assim, não há que ser inocente, falar, eu posso postar o que eu quiser. Não, eu como blogueira postava biquíni, postava um monte de coisa. Era o trabalho. Era o meu trabalho. E eu posso postar, mas eu quero estar vulnerável assim, porque a gente sabe que a política é suja. É suja, e isso é usado contra você. Exatamente. Então eu não quero ser usada, né, que a minha imagem, só que eles voltaram 5 anos de timeline.
e pegaram fotos da minha bunda, do meu peito, do meu corpo. Que tava ótimo, por sinal. Que tava maravilhoso. Diga-se Porque de pior passagem, se além de muito tudo bem. você me olhasse e falasse aqui. Não era uma Pronto. ótima bunda. Mas Tava tudo em cima. Não Mas- queria que essa bunda fosse usada dessa forma, né? não nesse contexto. E aí eu senti ali o que é a misoginia na prática, o que é a Mas violência política de eles gênero. pegaram, tipo, no plenário. Eles fizeram um vídeo Fizeram um vídeo No com dia, essas fotos. com né? essas fotos e falaram assim: a amiguinha do Diego Guimarães, que era vereador na época, e do Felipe Delaton, que foi colocada por eles na Câmara, ou seja, ninguém votou em mim. Não, Eu era amiguinha deles, eles me colocaram uma lá. bunda Mais machista impossível, e aí é bunda, e aí é não sei o que, eu falando de botox. Gente, mulher faz botox, homem faz botox, se você não faz botox, o problema é seu. Ah, né? não sabe o que tá perdendo. Não sabe o que você tá perdendo. E é- Apenas queremos botox. Eu ia cair na Isso, pote de SUS. botox. Exatamente. Nossa, seria maravilhoso. Gente, que isso? Gente, é lindo. Então eles pegaram toda essa coisa do estigma da mulher, Sim. aquele machismo mais nojento possível. Pra reduzir o E seu fizeram papel. vídeos sobre isso e espalharam. Então, assim, Eu me lembro ameaças. Esse vídeo foi parar no celular do meu marido num grupo de futebol. Então, assim, a minha bunda rolou no grupo de futebol. E muitos homens compartilharam, os homens de família Sim. compartilharam. Então, assim, foi uma dor. Eu não queria isso. Eu não queria isso pra mim, não queria isso pro meu marido, não queria isso pra minha filha, que na época era uma adolescente. E aí, disso em diante, ameaças. Tipo, cuidado ao atravessar na rua. Pode ser que um carro acelere. Ai, gente, Eu não aguento. eu não aguento isso. E daí, o que aconteceu? Quando eu fui vendo os projetos O engraçado importantes... é que a vereadora, a bunda bonita, não pode atravessar a rua, que ela pode ser atropelada. É. Mas o cara que rouba, Agora, Tranquilo. aí ele Toma atravessa, ele viaja, Ele ele vai fecha pra a rua. Brasília, ele some. Ele, Mas ele bota conta. a bunda bonita não pode atravessar a rua nem ser vereadora. Exatamente. Então, assim, aí muitos processos judiciais contra sites que a gente sabe que não são sites de notícia, que a gente sabe que são sites criados. Então, foi muito intenso, sabe? Foram 2 meses de massacre que eu enfrentei lá, durona, fui. E eu falei, cara, essa matemática não funciona. Porque eu tô ali para uma longevidade. Eu tô ali para um propósito, por projetos. E se for tão intenso assim, tão massacrante assim, eu vou ficar por pouco tempo. Não vou dar conta. Eu não vou dar conta. A minha família não vai dar conta. Não é saudável, né? Exatamente. Então, quando eu volto, na segunda oportunidade, eu volto completamente diferente. E eu escolho as batalhas. Então, eu escolhi não batalhar com os vereadores. Hoje eu não faço mais apontamento do mandato de vereadores. Eu só respondo se eu for ofendida. Aí, claro, respondo. Mas eu estou ali para fiscalizar a gestão municipal. Os secretários, o prefeito. Quando eu mudei meu foco, eu consegui aprovar tudo que eu precisava aprovar. Coisas que realmente fazem efeito na vida da população. E aí eu entendi, é possível fazer política sem ser o louco do pé na porta, sem ser maluca, mas sem ser aliada também daquilo que não acredito, mas com respeito. Então é uma outra Maísa agora. E esse diálogo, você acha que foi então o ingrediente principal aí? De Com baixar a certeza. bola e realmente conseguir acessar esses senhores, especialmente, né? Que estão lá Que é a grande maioria. dispostos a brigar, inclusive. Exatamente. Com certeza, hoje eu posso dizer para vocês que eu sou respeitada por grande parte dos vereadores. E o fato de ser respeitada, eu não sou aliada. Eles sabem o limite do que se pode falar perto de mim. Mas, quando eu tenho um bom projeto que precisa do apoio, eu chego, olho no olho, debato o projeto e a gente consegue debater. Independente de que lado estão. Exatamente. E aí, dentre esses projetos que eu acredito que já vinham lá sendo maturados desde a primeira passagem, né? Qual foi aquele que assim, já valeu a pena o meu mandato aqui? Porque justamente tem a ver com o que eu acredito, realmente vai fazer diferença. Qual foi a principal conquista? Atingiu o que eu queria, né? Olha, a principal conquista que eu tenho um amor profundo foi o fluxo da jornada do autista. Esse projeto, o vereador ele não pode criar nada, né? Ele não pode executar. Tem outra coisa, eu estudei muito para ser vereadora porque tudo a gente não pode. Você quer fazer, mas não é com pode. você. Agora né? não pode. Agora não pode. Lá não pode. E aí, o que eu aprendi? O que pode? O vereador ele pode determinar que seja publicizado, que se torne público uma informação.
Sabendo que Cuiabá não tinha uma jornada do autista, que Cuiabá não tinha esse atendimento da forma como deveria ser, eu fiz um projeto pela publicização da jornada. E quando foram publicizar, ela não existia. E ao não existir, eu tive a oportunidade de ajudar a criar a jornada. Inclusive, isso se tornou um trabalho de TCC, de conclusão de curso da Escola de Saúde do Estado de Mato Grosso, né? E foi muito linda a apresentação do trabalho, porque ela usou o meu projeto de lei para amparar, e disso nasceu um TAC do Ministério Público que obrigou o Cuiabá a criar a jornada. Então hoje a jornada está criada, é um processo que durou 2 anos, e a partir de agora ela começa a ser executada. Ainda não temos o atendimento que eu gostaria, mas ele está sendo estruturado, ele tem prazo e ele tem o Ministério Público acompanhando por conta de uma lei. Porque agora existe um TAC, inclusive. Exatamente. Né? Essa jornada é basicamente o que esse paciente vai seguir, vai fazer, quais são os caminhos dele dentro do município? É exatamente isso, porque o que acontecia com a mãe, quando a gente acolhia a mãe de autista, a família de autista ou de uma criança em investigação diagnóstica. Eles me jogam pra lá e pra cá, eu fui em tal lugar, eu fui no postinho, e não era. E aí essa mãe, já com um filho com deficiência ou em fase de diagnóstico, passando por toda essa dor de ter que ficar no ônibus, de ter que ficar indo pra lá e pra cá e nunca ser atendida, num limbo da não existência. E o que é a jornada? É você ter dentro das unidades primárias e secundárias o MCHAT, que é uma escala que deveria ser aplicada em todas as crianças por uma lei federal de 2017 no Brasil inteiro. E que já existe essa lei de 2017. E ela não é aplicada. Então a gente colocou ali no fluxo que as unidades primárias e secundárias, que são aquelas que estão no bairro, os pediatras e os clínicos gerais infantis, eles terão obrigatoriamente que aplicar o MCHAT. Hoje eles estão em fase de capacitação. Se a gente não tivesse o fluxo, nunca ia se saber disso. Não teria. E isso é para, sei lá, de repente ter um primeiro indicativo. Exatamente. Um primeiro sinal de Esse que é o essa primeiro criança sinal. pode ser diagnosticada. Isso. E aí fez a escala em todas as crianças até 2 anos. Agora a gente quer colocar a escala CARS, que é uma escala para crianças maiores. Esse médico vai encaminhar para o Centro de Especialidades Médicas. Lá no centro tem que ter uma psiquiatra infantil ou uma pediatra do neurodesenvolvimento, que tem que ser especialista. Mas aí o meio caminho já está andando, porque ele já chega com a escala, né? O que eu quero também, que nós estamos implementando, né, vai dar certo, é uma anamnese, aquelas primeiras perguntas num prontuário padrão. Porque esse prontuário padrão, mais a MCHAT, tira meia hora de consulta. Já vai reduzindo. Exatamente. Então, o especialista, ao invés de ficar 1h30 com o paciente, ele vai ficar 1 hora. Se ele vai ficar 1 hora, por dia ele vai atender 3, 4 pessoas a mais. Aí a gente descobriu o quê? Que só tem uma psiquiatra infantil no município de Cuiabá, que é a fila de 1.000 pessoas. E que essa fila só vai aumentar. Então, o que o Ministério Público impõe? Porque cada vez mais crianças serão diagnosticadas e precisarão do atendimento. Né? Exatamente. Então, o Ministério Público impõe que sejam contratados pelo menos mais 4 psiquiatras infantis ou pediatras do neurodesenvolvimento. Passado isso, tem que ir para tratamento. O que a gente tem de tratamento em Cuiabá? Só um SER, que é o Centro de Especialidade de Reabilitação, que é o SER Planalto, que atende 100 pessoas. Se a gente tem 1.000 na fila do diagnóstico, se a gente tem 1.500 matriculados no município, nas escolas municipais, a conta não fecha. Então agora, formalmente, temos uma demanda de criar outros centros de reabilitação. E o CAPS, que recebia toda essa galera, foi colocado no lugar certo. O CAPS é para atendimento de crise. Se o autista não está em crise, não é para lá que tem que ir. O CAPS ficava sobrecarregado, atendendo todas as pessoas com transtornos mentais, que é o que ele tem que atender, e mais os autistas, e ainda sendo determinado pela justiça esse atendimento. Então agora a gente tem um fluxo, agora a gente sabe para onde cada um tem que ir, e agora a gente está implementando. E aí são nos próprios postinhos, policlínicas, que os atendimentos são feitos, e depois no centro de especialidades. E o diagnóstico mesmo, qualquer mãe que chegar em qualquer postinho com a criança, ela consegue esse atendimento, esse diagnóstico? Então, estamos nessa transição de capacitação. Então, como que a gente tem que empoderar essas mães? Elas têm que saber que elas têm esse direito, e é o que a gente faz em palestras, divulgando nas redes sociais. Elas têm que cobrar,
E aí, a atenção primária vai ter que se adaptar. Então, hoje, dizer que a pessoa vai chegar lá e vai ter um MChat não é a realidade ainda. Mas hoje já se tem formalmente dentro da Secretaria Municipal de Saúde esse desenho, que não existia até um ano atrás. Isso é muito bacana. É uma evolução e tanto, né? E aí vem de uma mulher que é mãe de uma criança autista, né? Um jovem agora. Um jovem, não é mais criança. Já tem Adolescente, mas é um jovem. Exatamente. Um jovem não emocionado. Exatamente. Ai, o João é demais. Eu sempre acompanho ele nas redes sociais. Eu vi esses dias que ele mudou o café da manhã, que ele quis fazer uma mudança. Aí, pra mim, ele fala assim: eu resolvi ser saudável. Aí a hora que eu gravo, foi a primeira comida que eu achei. Garoto, me fala o que você falou antes. Não me trinque a face. Por favor. Exatamente. E aí, como que foi o diagnóstico do João? Como é que você se deparou também com essa notícia? Você, seu marido, enfim, a família toda, né? Com um diagnóstico. Ele tinha quantos anos, mais ou menos? Então, o João, ele foi um autista atípico. Então, assim, os autistas já são pessoas atípicas. Ele foi atípico dentro da atipia. Porque o João teve um desenvolvimento dentro de todos os parâmetros e marcos que a gente considera típicos até 4 anos. Esse é o autismo que é chamado, né, de forma vulgar, não é um nome medicinal, mas assim, de autismo regressivo, que é quando a criança tem um desenvolvimento dentro dos parâmetros, dentro dos marcos, e depois ela começa a regredir. Normalmente, essa regressão é aos 2 anos, né, que já é considerado tardio. Porque o autismo, ele começa a se manifestar e aparecer os sinais com 6 meses. Você já consegue detectar sinais. É mais difícil, mas você já consegue. O João não. Até os 4 anos, aquele desenvolvimento típico, com 4 anos. Andando, brincando, convivendo, tudo. Falando. Normalmente, porque hoje o João gagueja. Então, se você for conversar com ele, você vai ver que é uma fala, assim, você fala, o que será? Né? Ele não, ele tinha uma fala totalmente típica. E aí, de repente, ele começou a parar de olhar nos olhos, a enfileirar brinquedos, a brincar com os brinquedos de uma forma típica. Então, um carrinho, em vez de fazer vrum, vrum, virar o carrinho e ficar girando a rodinha, olhar o ventilador girando. Ele começou a esquecer o nome de muitas pessoas da família, pessoas que ele sabia o nome, que ele convivia, mas ele foi perdendo o vínculo. Ele começou a ter hiperfoco, então ele só queria falar de Angry Birds, era um personagem era só um assunto, e ele sabia tudo daquele assunto. Começou a gaguejar, e aí quando ele começa a gaguejar, não olhar nos olhos... Isso, ele já estava na escolinha. Já estava na escola, e na escola ele começou a sofrer bullying, porque ele começou a ficar muito rígido, né? Uma das coisas do comportamento do autista, eles são muito rígidos, eles têm dificuldade de perder em brincadeiras. É muito metódico. Muito metódico. E daí, nessa época que ele começou a sofrer o bullying, que ele começou a... Assim, por que as crianças estranhavam ele? Como criança tem uma sensibilidade maior, né, do que os adultos? Porque ele não parecia com os amiguinhos, ele não agia como os amiguinhos. O que é uma pena na nossa sociedade, porque quem é diferente... É isolado, né? É isolado, é excluído. E daí a escola nos chamou, olha, o João se distrai, ele para de prestar atenção na aula, ele começa a brincar com a borracha, será que ele não está com um problema de audição? E aí começou a nossa saga. Começa assim, né, audição, visão, Exato. Ou tá faltando, não tem a mãe que não cuida em casa. Mimado, não é? Eu ouvi muito assim, é porque ele é a caçula, será que vocês não estão mimando muito ele, por isso a fala tá dessa forma? Vocês têm que forçar ele a fazer trauma. Bateu o carro, eu até ouvi isso. Será que ele não perdeu a oxigenação do cérebro? Assim, vocês não perceberam? Meu Deus! Isso tudo. Assim, eu acho que eu ia notar. Uma coisa, tipo, você parece hipóxia. Eu falei, juro. Eu imagino você ouvindo isso assim. Ainda bem que você... É a falta de preparo. Ainda bem que não era a gente. Eu falei, cacete! A gente ia chegar. Senhora. Com certeza, minha senhora. Não, a senhora dava vantagem. E aí foram 5 anos. Para o diagnóstico? 5 anos para fechar o diagnóstico. E assim, tô falando de privado, né? De pessoas que têm condições de acesso sem bater cabeça no SUS. Sem bater cabeça no SUS. Então isso me doeu muito. Por isso essa luta tão incessante que eu tenho de que essas crianças sejam acolhidas e tenham o seu diagnóstico precoce, que é tão importante. Porque quando fechou o diagnóstico do meu filho, que ele já tinha 10 anos, já tinha 2 anos que eu imaginava que era autismo, eu já estava especialista na coisa,
Já tinha ouvido um monte de diagnóstico errado. Estudiosa que já começou Já comecei a ler. Eu falo, pesquisar. Pesquisa científica randomizada. Então eu já tava ali, eu já tinha diagnosticado ele. Eu falo que eu nem tive luto, porque foi uma resposta, sabe? Foi tanto tempo no escuro. Sim. Que o dia uma angústia. É uma angústia, assim, o que meu filho tem? Que a hora que veio a confirmação pra você foi um alívio. Foi, porque a gente falou, agora a gente sabe que ele Sabe que tem tratamento, que ele pode ter uma vida melhor, porque eu tinha medo dele ficar regredindo, ao ponto de não ter mais vida, não ter mais autonomia. Depender de você, enfim, né? Totalmente, por uma cama, sabe? Então, chegamos a um alívio. E aí, 5 anos depois. Então, quando foi diagnosticado, que fechou, que o João pôde começar as terapias corretas, eu coloquei como missão de vida. Eu falei, eu vou levar informações sobre autismo onde eu for. E vou lutar para que toda mãe, para que toda criança tenha o acesso que meu filho está tendo. Porque hoje, ele com 14 anos, o tanto que ele se desenvolveu, se não fossem as terapias, ele não estaria assim. E essa questão das terapias é uma coisa complicada, porque é difícil mesmo ter acesso. Elas são caras, os profissionais são poucos, são raros em Cuiabá, a gente sabe disso, né? E as mães também sofrem muito. As mães atípicas, olha, merecem um prêmio, porque tem vezes que dá vontade de você dar um abraço e falar, calma aí, vem cá. calma que eu sei. Antes a gente fica, mas como? Não, você vê a criança ali tendo alguma... Calma, essa mãe, só ela sabe a dificuldade que é ter esse convívio sem apoio. E quando você fala que só ela sabe, é real, né? Porque a gente não tem essa compreensão, ela não é compreendida, né? Ela não é compreendida, 70% das mães são abandonadas pelos pais. Então, assim, só 30% das crianças autistas têm pai e mãe envolvidos, juntos ali na vida deles. Então, os pais desistem. 70% dos pais vão embora e largam essa criança com a mãe. Ela muitas vezes não tem rede de apoio e tem pesquisas que demonstram que o estresse é equivalente a um soldado no fronte de guerra. Só que a guerra tem prazo, né? E a vida do filho e a vida dessa mãe há de eterno enquanto ela estiver aqui, e muitas mães sucumbem, né? Que é quando a gente chega ao caso de mães que às vezes matam seus filhos para que eles não fiquem abandonados e suicidam. No Brasil isso não é raro, isso acontece vez ou outra, e eu vejo assim, muita gente lamentando, mas pouca gente acolhendo as que estão vivas aqui, né? Então a gente precisa, enquanto sociedade, decidir. Vamos olhar para essas mães, vamos acolher, vamos ter compaixão. Viu uma criança jogando no chão no shopping? Não julga. Não é manha, não é uma criança mal educada, não é... Exatamente. Não olha pra mãe assim, como se você falasse, se fosse comigo. Isso é terrível. Isso é terrível. Você tem que olhar e falar assim, minha irmã, Tamo junto. Tamo junto. E olha, só esse olhar, se alguém chegar perto e falar, você precisa de alguma coisa? Posso te ajudar? Já é um alívio. Já é, com certeza. Gente, a gente como mãe, a gente sabe o que é isso, né? E já tem criança que não é atípica, fazendo birra. Você já fica numa situação, e aí você sabe que aquilo, às vezes, pode ser desencadeado por algo que as pessoas não compreendem, né? E que aí você não pode sempre, ou não quer sempre estar naquele ambiente, às vezes acaba se privando, acaba privando o filho. Hoje as coisas avançaram um pouco mais, né? Essa discussão já é mais aberta, se fala mais sobre isso, mas eu sinto que ainda é um caminho muito longo. E eu fico imaginando as famílias mais vulneráveis que sequer têm esse diagnóstico, que não tem a compreensão, né? Não conseguem do que é. De fato. E o diagnóstico, ele é necessário para os direitos que já são difíceis, a gente tem que lutar por eles todos os dias, mas sem o laudo, essa criança não vai ter acesso a nada. É importante essa questão do laudo, realmente. Muito importante. Então, se a gente tem hoje mais de 1.000 pessoas na fila desse laudo, significa que o que está posto aí não está funcionando. De jeito. Essas crianças vão chegar à adolescência e à vida adulta sem conseguir esse laudo. Né? Exatamente. E aí a gente sabe que a vida da criança, a neuroplasticidade cerebral, a oportunidade de aprender, ela passa e não tem volta. Então, por isso é urgente. Minha gente, esse debate é cada vez mais importante. É bom a gente também abrir espaço para falar sobre isso aqui. Mas você também tem uma filha, a gente estava falando sobre isso agora. Linda, menina. É a sua cara, né? Aliás, é a cara dos dois, assim. O marido dela
É engraçado. É engraçado. Parece os é dois, mas é a sua cara. uma fusão, assim, muito linda e que já está na universidade. O que ela tá fazendo? Você já é mãe de uma universitária. De uma universitária de 20 anos, rumo aos 21. Ela faz psicologia, já está no 2º ano de psicologia em São Paulo. E assim, ela é realmente a mini-me, né? Porque ela é menorzinha que eu. Minha cara do pai também, é engraçado. Eu acho. E ela é uma artista, ela é uma menina muito sensível, ela é de uma profundidade, assim, a gente fala, sabe quando fala deu certo, deu trabalho, mas deu certo? Então hoje, assim, é uma alegria vê-la conquistando os sonhos dela. E muita gente fala, mãe, como você deixou embora? É tão bom você poder realizar o sonho de um filho que a saudade ela fica menor. Quando ela chegou e falou que queria, você deu uma espanadinha ou de cara? Já falou, Então não, vai, vamos lá. Eu não podia dar uma espanadinha porque eu morei em tudo quanto é lugar. Porque você fez isso, né? Agora o pai saiu de casa pra casar. Então ele saiu de casa, foi o único que ele só mudou de casa 2 vezes. Morava com o pai e a mãe o resto da vida, nunca foi pra lugar nenhum e foi casar. Então ele ficou, não. Vamos dar um jeito nisso, vai passar no FMT, aqui tem condições, aqui tem quem faz comida. E ela foi pra lá, aprendeu a cozinhar, se vira, faz tudo a pé, resolve a vida. E eu fiquei muito tranquila, porque eu tive a oportunidade e isso me trouxe muita maturidade, isso me trouxe muita experiência, isso me fortaleceu como pessoa. E te dá segurança pra passar a segurança pra ela também. Exatamente. Né? A única coisa assim, que eu tenho muito medo, infelizmente, é da nossa sociedade, que é um perigo para mulheres. Em qualquer lugar, infelizmente. Em qualquer lugar. Então, assim, toda vez que ela vai sair, minha filha, cuidado, vai com as amigas, não vai no banheiro sozinha, aquela coisa de guerra mesmo, né, que a mulher vive. Todos os dias pra sair de casa, né? Mas se ela tivesse em Cuiabá, é a mesma coisa. E ela tem essa vontade, de repente, de também... Quem sabe se envolver com política, alguém mais da sua casa foi picado por esse bichinho aí. Ou ela é mais na dela, assim, mais reservada. Ela é, de certa forma, reservada, mas ela é uma pessoa também muito comunicadora. Eu acho que ela vai ser uma grande palestrante aí, que ela vai ter uma atuação pública, sim. Mas a política, como é aquela coisa, né? Eu fui tão patrolada. Hoje lá em casa é assim, todo mundo com muita cautela. É um trauma, né? No começo, assim... Estamos sobrevivendo ao trauma. Ao trauma. Então pode ser que sim, daqui uns 20 anos. Mas agora a galera em casa já aceitou, quando já sabia que você ia pra reeleição. Agora sim, mas assim, no meu primeiro... Quando eu assumi aqueles 60 dias, aí meu pai falou, tá vendo? Você viu que não deu certo, mas coitada, né? Jogaram a menina lá naquele lugar, medonho. Foi na época que era Abílio, que era... Não, foi depois. Né? Mas a galera tava gato escaldado de Abílio. Então a gente chegava pra fiscalizar. Um ambiente novo. Aí eu ia fiscalizar, o povo falava, não vem igual Abílio, não. Eu falava, quem é Abílio? Não é Maísa. Deixa eu entrar. Então assim... Eu sou educada, eu nem falo palavrão. Exatamente, eu não falo palavrão, deixa eu entrar aqui. Então o povo já vinha bravo com o dedo, sabe? Assim, porque o Abílio chutou a porta, porque o Abílio fez isso. Falei, não, Gilmão, não sou Abílio, deixa eu aqui, calma. Então, e os próprios vereadores, né? Aqui não, aqui ninguém se cria. Porque não queriam mais passar pelo que eles passaram. E já sabendo, né, da sua trajetória, sim, né, que já tava ali com o celular e tal, eles tinham medo danado disso. Queria ver a confusão vereadora de Instagram. Vereadora de Instagram. Vereadora de Instagram. Falaram, gente, olha, no artigo 3º do Código de Ética, do Regimento da Só que nem eles conhecem. Que nem eles conhecem. Tem uns que moram lá, neste nem artigo, ele nos obriga a publicizar o trabalho do vereador. Estou só cumprindo com a minha obrigação. Aí você tinha que explicar o que era publicizar. Claro. Vamos combinar. Vamos combinar. Você falou que ela daqui 20 anos, quem sabe, né, pode vir a querer se aventurar na política. E a Maísa daqui 5, 10, 20 anos, se vê na política ainda, o que você quer alcançar ainda dentro da política? Olha, eu tomei uma decisão, Marina e Camila e todos que estão nos assistindo lá atrás, muito louca. Sabe o tal do propósito? Que a gente, né, tanto fala, meu propósito. Ou eu ia embora do Brasil, ou eu ia fazer alguma coisa para mudar o que eu não concordo. Então hoje, eu me vejo, sim, daqui 20 anos na política, não na Câmara de Vereadores de Cuiabá. Entende? Por quê? Porque eu acho que a gente tem que viver ciclos. E eu sempre fui essa pessoa que fiquei 8 anos como empresária
E daí fiquei ali 13, 14 anos como blogueira e hoje estou há 4 anos como política na Câmara de Vereadores. Então eu acredito numa jornada assim, de mais um mandato na Câmara e aí vamos subir degraus. E o meu sonho é que eu olhe um dia uma política com mais mulheres, uma política verdadeiramente inclusiva. Então eu quero fazer grandes coisas, é um sonho. Se Deus vai me permitir, se as pessoas vão votar em mim, se eu vou chegar lá. Mas assim, profissionalmente, como educadora digital, eu atingi um patamar muito bom. Sabe quando você se realiza? E eu quero fazer doutorado, eu não parei no mestrado, eu vou continuar. Mas hoje eu sinto que abrir portas para os que não têm vez e não têm voz, que é o que eu sempre falo, me realiza, aquele realizar de propósito mesmo. Então, se eu puder continuar, mas subindo degraus, evoluindo, né, indo para outros cargos, causando vai ser na impactos Assembleia maiores. Legislativa, E vai ser no Congresso Nacional, é isso aí. Na prefeitura. Quem sabe? Quem sabe na prefeitura. Ai, meu sonho ir lá e executar tudo, fazer um negócio Porque aí é acontecer. completamente diferente, não é? Sim. É o que É o vocês outro tanto... lado. É o Sim. outro lado. Embora se falam muito pra mim, você é a cara do legislativo, eu me sinto muito confortável no legislativo, eu aprendi a fazer com que o trabalho do vereador seja eficiente, porque muita gente fala, vereador não faz nada. Eu aprendi como que faz, e faz sim. Mas realmente, assim, ser prefeita da cidade que eu nasci, já pensou? É um sonho. Vice-prefeita, talvez? Só se o prefeito for muito legal. Como quem, por exemplo? Ai, gente, no cenário atual tá difícil. O que eu penso? Eu gostaria de um político, eu seria vice, não tem problema nenhum, mas eu queria ser vice de alguém que pensasse mais parecido comigo, sabe? Que olhasse a política de forma mais pragmática. Eu levo a minha conduta de empresária para o gabinete. Eu queria um prefeito que levasse a conduta de resultado, de transparência, de trabalho por menos. Tudo é muito caro no setor público. Uma obra que você faz por 2 milhões, ela custa 14 milhões se ela for uma obra pública. Eu não quero mais esse tipo de gestão. E é preciso me dar coragem para fazer diferente. Então, assim, eu acho que para eu me alinhar para ser vice ou para eu ser prefeito e outra pessoa ser vice... Porque o vice tem que tomar muito cuidado para não Sim. ser de fato decorativo. Inclusive, você já deu essa declaração Sim. até para a nossa equipe do Lê Agora, dizendo que topa ser vice, desde que não seja uma figura decorativa. Exatamente. Né? Para ficar bonito na foto, né? O 30% de mulher. Assumir ele de vez em quando numa viagem. Exatamente. Ai, vai cuidar só da assistência social, que mulher entende só disso. Pra mim não serve. Eu quero muita coisa, sabe? Então, se eu puder participar de um plano de governo, se eu puder fazer a diferença, colocar ali as coisas para funcionar. Eu estudei muito SUS, sabe? Tenho tudo aqui na minha cabecinha, tanta coisa para executar. A educação inclusiva, como pode ser feito de verdade. Uma Secretaria da Mulher que funcione, que não seja só para pagar salário, né? Que tenha realmente ações mais aproximadas das mulheres. Então, tem muitos sonhos para Cuiabá. E até agora, assim, os convites sempre foram muito, precisamos de uma mulher, mas uma mulher para quê? Né? Já vimos até rebaterem assim, não, precisamos de uma pessoa técnica. Uma mulher não pode ser técnica? Não. Não fecha a conta, né? Então quer dizer que esse salto ainda pode acontecer, sair do legislativo aí e ser candidata a vice na chapa do Botelho, por exemplo, já agora? Eu acho difícil. Não é uma possibilidade? É possibilidade, mas é remota. Eu falo do meu coração. Assim, lógico que eu tenho um partido, eu tenho muito respeito pelo Otaviano Pivetta, que é o nosso vice-governador, que é uma pessoa que sempre acreditou muito em mim, embora eu não tinha padrinhos, eu não comecei com ninguém. A primeira vez que eu procurei o Otaviano, oi, prazer, meu nome é Maísa. Do nada, assim. Do nada. Marquei a agenda com ele, prazer, meu nome é Maísa. Ele é avô de um netinho autista. Então a nossa conexão ele foi muito forte, eu vejo o Antônio, o netinho dele, se desenvolvendo maravilhosamente bem. O Otaviano é um apaixonado pela educação, ele é um fazedor. Então a gente realmente teve uma conexão genuína, que a gente nem estava no mesmo partido, e aí ele foi para o Republicanos, eu fui para o Republicanos, e hoje estamos no mesmo partido. Então eu tenho muito respeito por ele, pelo presidente Eduardo Magalhães, que é o presidente do partido, e por esse grupo que está se formando ali com uma proposta de fazer diferente. Então, se eu falasse, 0%, eu vou estar sendo desleal ao grupo, que precisa sentar e definir. Mas não é meu desejo. Não é meu desejo e eu acho muito remoto. Mas seria pelo grupo. Gente, ela fala muito como política. Demais, me salvou lá.
Ensaboada. Ensaboada. Iria pelo grupo só se fosse publicizado, falado na imprensa. Os critérios. Os critérios. Assim, que fosse assumido ali que seria uma quase segunda prefeita. É um compromisso público. Exatamente. Que você quer, basicamente. Porque, olha, vocês viram o que Emanuel fez com Estopa. E eu não gostaria de ser colocado de escanteio e nem ser usado. Você acha que ele foi colocado de escanteio? Com usado. certeza. E usado. Com certeza. E calado. E calado. Tem E voz. sem verba. Gente, vocês acabaram com o menino. E olha que é a secretaria que mais apanha. Uma das. Agora vamos pegar aqui assim, aquelas coisas, não precisa citar nomes, apesar da gente adorar, né? Mas a gente Se não quiser vai. mostrar até a foto, a gente trabalha com imagem. A gente adora quando fala assim, mas fulano ciclano, Aí me quem mostra, é essa Me mostra que eu pessoa? gosto de ver. Porque aí, as pra eu dar imagens. minha opinião, eu tenho que falar, não gostei, ou vai dar certo, ou não vai. Enfim, nesse quesito somos muito emocionadas, né? Quando você entrou dentro da câmera, assim, falou, putz, é aqui, né? Vou tentar, vou conseguir. Em que momento houve uma pessoa, um vereador, ou enfim, que você olhou e falou assim, não é possível. Rapaz, como que esse ser humano foi eleito? Tem. É tipo mais de um? Mais de 5? 10. Mais de 10. Não. Vamos ficar. Tem 5 que eu falei. Tá, assim. top 5, assim, tem top 5 dos meu Jesus. Tem um que ele tá lá há muito tempo e ele falou assim pra mim: nunca fiz uma audiência pública. E acha bonito. Ele tem um cabelo que parece um cantor sertanejo. Apenas pare. Eles estão ocupando um cargo no você. Prefiro não comentar. Ele grita. Prefiro não comentar esse detalhe. Tem um que eu ouvi a voz uma vez. Tem um que. Você sabe, será qual que é? Eu sei, com certeza. Tem aqueles também que vão lá pra comer, né? Que tem um lanchinho lá. É Eu verdade. lembro que até Tem. triste, teve uma Cortaram treta pra dos gente. salgadinhos Tem da uma Câmara. galera que vai lá pra. Come e Cortaram pro jornalista dela. A gente não pode comer. A gente cobria política, não podia comer o salgadinho. Tem um, esse que vai sempre pra comer, ele falou assim. Esse é o pra que mim. não fala, só come, talvez. Então assim, ele nunca fala. Ele falou assim pra mim: nunca falei no Grande Expediente. É ele. Aí eu falei: nossa, que legal. Que bonito. Igualzinho eu fiz com o outro da audiência pública. Eu falei: jura? Porque assim, parlamento, tu nunca parlou, tu não tá trabalhando como deveria, né? Sim. Que faz? O que fazes é que o que comes, de onde vive, como Comes. chegou. Exatamente. Né? Então tem sim, tem gente que eu olho e falo, esse aí nunca viu o E regimento. você acha que as pessoas, né, os eleitores, as pessoas estão percebendo, estão sacando, vão fazer essa mudança ou ainda falta muito? Olha, vou falar um negócio pra vocês, a política infelizmente é uma bolha. A gente que vive, né, vocês vivem o lado da notícia e a gente vive a política lá, tem gente que, às vezes meu gabinete, assim, eu falo pra eles, é uma catástrofe. Quando eu falei, a catástrofe é só na bolha, gente. Ninguém sabe, ninguém Infelizmente, liga a pra população ir à frente. não sabe o nome. E é verdade. Às vezes a gente fica aqui, olha, pra subir uma matéria, né? Desesperado. Nossa, isso aqui, essa informação é um furo. E a gente faz, a gente solta e ninguém liga. E aí eu pego uma fala, notícia do qual BBB. notícia? Ou então eu pego história. assim, cheiro de barata, quem pode sentir? A Aí, mais minha lida. filha, é a mais lida. da semana. Exatamente. E eu vejo, eu tenho um grupo de amigos. Mas eu E acho aí- legal essa história do cheiro de barata, hein? Você Não, sente não o que cheiro não de barata? seja legal. Aí, Eu senti também, cheiro de barata. também. Mas tem gente que não sente? Tem. Sério? Depois eu vou te mandar a notícia. Eu entro e falo, gente, tá com cheiro de barata. Sim, E depois, gosto de barata? Existe Aham. gosto de depois barata? você existe. manda a notícia do Lei Agora. Vou mandar. que você Eu já manda. peguei copo e falei, barata passou. Sim, Ovo e a também. gente... Ovo também. Ovo. Você A vai gente tomar uma sim. cervejinha gente, é gelada e tudo tem um cheiro de doido. É, eu acho que é uma coisa meio de doido. Mas ó, eu faço uma pesquisa. Mas tem um essa grupo questão da bolha é real. É muito real. Porque Eu tenho, a gente tem um grupo de consegue amigas que se chama As Eternas. Eternas, beijo pra vocês. E As Eternas. Nossa, é tóxico. Eu acho que não é legal, hein, Lívia? Olha, As Eternas. Os outros a gente não pode nem falar o nome. Mas tem porque os são piores. xingamentos. É. Ai, que horror. Ela não pode participar, ela Não, nem xinga, xinga. você nem pode entrar nesse grupo. Ai, olha nossa, aí, é eu vou terrível. sofrer. Eu tô falando que eu sofro bullying por isso. Mas As Eternas é um grande laboratório. Porque ali a gente tem evangélicas, católicas, ateias. Não, até acho que não tem, mas tem filósofas, tem umbandista, tem espíritas, ali tem tudo. Parece a nossa redação. Cara, é incrível. Por quê? Porque a gente ficou amiga com 10 anos de idade. Então lá a gente não era nada, né? A gente era as meninas do colégio. legal. E a gente é amiga de colégio. Só que aí a vida mudou. Tem de ideologia de direita, de Cada esquerda. uma Então tem sua quebra o vida. pau na época de eleição. Mas o mais engraçado, que é o retrato da população brasileira. Sim.
Sabe-se muito sobre Brasília, né? Sobre os cabeças, sobre presidentes. Sabe-se nada sobre Câmara de Vereadores. Elas não têm a menor ideia quem é quem ali. Sabe, pra elas foi Doideira, novidade. Né? Aí o fato de eu estar na Câmara, agora elas falam assim, esse vereador aqui, quem que é ele? Aí eu falei, esse tem 20 anos que tá lá. Ah, é? Nunca vi. Então, gente, realmente assim, a população nem sabe quem somos. É triste. É triste. É triste. E olha, muito assim, lá ninguém trabalha. Eu pego muito Uber, né? Porque tem 6 anos que eu não tenho um carro. Eu sou a pessoa do Uber. E aí, às vezes o Uber vai me levar, não sabe que eu sou vereadora e fala, nossa, a senhora trabalha aí? Mas hoje não deve ter vindo ninguém, né? Eu falo, eles não trabalham mesmo. Eles não trabalham mesmo, eu falo, então eu sou vereadora. Ô, senhora, desculpa. A senhora trabalha, tá vendo aqui? A senhora trabalha, a senhora veio hoje. E aí, eu vi qualquer coisa, vai mudar a Câmara? Vai mudar o prédio? Estão tentando. Ou é né? uma novela? Conversa aí, né? Eu acho que é uma novela. Essa Outra novela coisa. já teve muitos capítulos. Outra coisa, aquela senhora, aquela tia mora lá na frente da Câmara aí. Maria Mora. Ela Gente, continua isso é lá. uma doideira. Maria Sem Mora. tamanho. Mas ela volta, viu? Ela não quer sair. Ela não sai. Ela não quer sair. A Gente, ela mora na frente da Câmara ela mora. Real. A Maria mora no jardim. Ela toma banho Ela lá. faz tudo lá. E a gente cuida dela, tá? Esses tempos Maria tava muito magra e Maria tava com frio, porque tava frio em Cuiabá. E a gente falava, Maria, você tem que dormir dentro, você tem que usar cobertor. E Maria não queria, ela dormir lá fora. Então, assim, nós temos um amor pela Maria. Muita gente já foi lá. Por que vocês não fazem alguma coisa? Tudo que é possível a gente já A Maria mora lá na frente desde que todo mundo Sim. era vereador. Gente, faz muito tempo. Muito tempo. E ela sabe o nome de todo mundo, tá? Sabe? Ela sabe. Uma e vez, já sabe quando eu descobri Maria? Maria Eu era Ela jornalista fala bom da dia pra Gazeta. todos, menos pra alguns. Eu era jornalista da Gazeta. E aí eu fui cobrir alguma baixaria, desculpe. Acontece. É raro, mas acontece muito. muito. E aí eu cheguei lá e tava entrando com a minha equipe. Eu nova em Cuiabá, não sabia de nada. Fui entrar. Do Negra, essa tia brota dos arbustos. Eu achei que ela ia roubar. Eu tava com o microfone, eu quase taquei o microfone dela. Aí o cinegrafista falou assim, menina, ela mora aí. Aí eu falei, ela mora? Ela mora. E você sabe que a primeira vez que eu fui cobrir Câmara, há muito tempo atrás, eu tava na TV Centro América também. E aí ela tava na galeria, em alguma baixaria que teve. Marina. Não, desculpa. Em alguma audiência pública que teve. Ela resolveu alguma coisa. Que sim. Aí eu fui fazer um fala-povo na galeria e eu fui em quem Nela. Cinegrafista te zoou? E aí o cinegrafista depois me falou, ele falou, cara, não deu tempo. Porque eu era dessas, eu já chegava com o microfone na boca da pessoa, não dava tempo Ué, mas tem que nem ser de assim. respirar, pra pessoa não fugir e pro cinegrafista também não fazer de som. Sim. Aí depois Né? ele me Cinegrafista contou. som. Ai, que grosseira! Você entendeu? Você não tem noção da toxicidade que é esse aqui. Precisa publicizar isso. Não, é melhor não publicizar, poderemos ser punidos. Severamente. Maravilhosa, não ficavam uma semana no Big Brother, Não. eram cancelados. Eu já tinha. Nenhum de nós. Inclusive, hoje, nós colocamos um de nós lá no Big Brother, que foi Eldinho. Nós cogitamos a possibilidade de menino Eldinho estar lá. E saberíamos que não daria certo. Cada dia a gente pensa, e se fulano tivesse no Big Brother? Morte. Jamais. Não tem como. Cancelamento total. Cancelamento. Linchamento, família sofrendo. Olha, mas Maria, os vereadores vão, os vereadores vêm, Maria permanece. Ela permanece, ela é a nossa Mas fiscal. e a história? Existe uma história por trás da Maria, você sabe? Se ela... Existe uma história e assim, já foi tentado levá-la para a família. Ela é uma mulher que tem uma formação, que tem uma família, que tem uma história, que tem tudo, mas como toda pessoa em situação de rua, a maioria deles, ela é a opção dela, a escolha dela, é onde ela quer ficar. Eu me lembro que várias vezes a gente já acompanhou também e ela volta. Ela não quer sair. Aí quando ela tá muito vulnerável, aí a gente chega e meio que faz uma intervençãozinha. Uma intervenção. Você vai ter que comer, né? você vai ter que dormir aqui dentro hoje. E ano passado ela Porque ela não perturba, né? Ela fica nada, lá fora na a paz. dela, ela nem Ela não entra. gosta que você aborde ela. Mas se ela estiver de bom humor, ela fala bom dia. Aí você pode conversar com ela à vontade. Ah, ela determina ali. É quando... Senão é tipo eu. Bom dia para todos, menos para alguns. É tipo isso. Esse é o estilo do nosso grupo. Mas é isso, né, É gente? assim que a gente funciona. Ai, vereadora, obrigada por ter aceito o nosso convite. Foi muito gostoso esse bate-papo, conhecer um pouquinho mais, né, da Maísa. Que não fala mãe, palavrão. Que não fala palavrão.
que é uma pessoa Eu já vi ela nervosa na cama. intelectual. Ela Você é nerd, brava. né? Você Sou é nerd. nerd. Uma nerd que não fala palavrão. Eu adorei conhecer esses detalhes. Tem coisa assim, mais se você pensar, cada vereador, né? Em cada um. Aí você Gente, pensa nessa mulher lá não dentro. Não combina. Não orna, entendeu? A Não discussão orna. não finaliza, Não né? orna, mas a gente precisa desse equilíbrio, Por né? É a favor. diversidade, é a diferença, a gente precisa ser representado também. Obrigada, viu? Agora pode Agora falar o que pode. você Agora quiser, pode tá? tudo. Eu que agradeço vocês. Quero vir mais vezes. Venha. E quero Só se conhecer falar um mais a palavrão. galera do Tóxicos. Ai, meu Deus. Só se falar uma palavra, escolhe a palavra. Ai, meu Deus. No Tóxicos, você tem que brincar Fala um palavrão, fala um aí. de uma brincadeira. que Ah, tá, chama- eu vou falar um palavrão. Fala. Vocês são foda. E ela não falou top. Mas você vai falar assim, Ela ficou vermelha. Gente, vocês me chamam pra porrada, eu vou. Eu só não falo palavrão. Tá vendo? E no Tóxicos você também tem que brincar de uma brincadeira que se chama... não. Melhor não. Não? Não. Agora pode nem tanto. Muda e Udu. Ela não A merece. gente vai fazer nos bastidores, porque essa, a gente não merece expor a senhora dessa maneira, tá Não, bom? tá Mas a cara dela de medo, gente, de pavor. medo. Pânico. Pânico. Melhor não. Melhor não. Ela já soltou um foda, já tá bom. Já tá ótimo. Obrigada por ter nos prestigiado com o seu primeiro palavrão. Muito obrigada. Agora pode. Agora pode. Até a próxima, pessoal.